Fala pessoal, dando sequência no nosso método MIDI, nós estamos aqui com o diagrama elétrico número 12, na parte elétrica residencial e predial. Professor Ismário, qual a diferença do multifilar com o unifilar? Daniel, amigos do Clube do Técnico, isso aí sempre vai ser um dilema. A representação multifilar e a representação unifilar, a diferença fundamental é como se monta, como se constrói e como é representado numa planta. A multifilar é a parte construtiva, é a montagem, sim, é a ligação dos fios, como é feita. E a unifilar é a representação através de uma planta geralmente baixa, aonde se encontra toda a informação que o eletricista pode conter. E digo mais, Daniel, ainda é um pouco difícil de compreender por algumas pessoas. Então, só a prática da leitura vai fazer você compreender a parte unifilar. Ah, entendi. Inclusive, eu estou vendo aqui que a multifilar, ela parece muito com comandos elétricos, embora algumas simbologias são diferentes. Mas a que nós mais usamos, então, é unifilar. Ou seja, conforme a instalação nas residências, nos prédios, né, professor? Sim, Daniel e amigos do Clube Técnico. Quando chega uma planta para você interpretar, ela vem a posição, os componentes e praticamente as ligações internas dos eletrodutos, tá? Mas não vem como se faz. Ah, entendi. Bom, eu tenho uma dúvida. O que seria o DJ1 aqui no caso da minha representação multifilar? Bom, Daniel, todo circuito elétrico, eletrônico, deve ser protegido. E o disjuntor é um dispositivo de proteção, nesse caso, para o condutor da linha 1 da fase R. Está identificado que ele está dentro de um quadro de força. E na representação unifilar, ele não aparece. Ele apenas identifica lá que vem L1 neutro no quadro de força. Ou seja, dentro do quadro de força, terá a representação onde tem grupos de disjuntores e proteções, né? Devidamente, é onde vai constar o disjuntor DJ1. Mas a representação multifilar fala que tem que estar protegida. Então, está lá, DJ1, 10 amperes, mas aonde que se encontra? No quadro de distribuição. Correto. Bom, professor, teria como mostrar esse componente na prática, para nós darmos uma olhada? Sim, Daniel, é claro. Ó, temos diversos disjuntores. Esse é um disjuntor monopolar de encaixe DIN rápido, no qual está representado lá. É um disjuntor simples, proteção. Sabe, Daniel, poucas pessoas sabem, mas o disjuntor ele tem 3 tipos de acionamento. Qual seria? O óbvio, que é o ligado, né? E também o óbvio, que é o desligado. Esses são os 2 estados que se encontram, mas tem um terceiro. Qual que seria? Quando ele aquece a sua junção bimetálica por um hiperaquecimento de carga extrema ou um curto-circuito, ele fica mole aqui. Ah, tá. Isso chama estado de trip. Certo. E só depois que a junção bimetálica de acionamento voltar à sua temperatura normal, você consegue rearmar ele. Então, se ele for desarmado por um excesso de corrente e o seu bimetálico aqueceu, você não consegue, ele fica, sabe, você não consegue armar. Fica esse terceiro estado que poucas pessoas conhecem é o estado de trip. Então são 3: liga, desliga e o estado de trip. Correto. Teria algum outro componente conforme o nosso diagrama? Sim, mostrando? Tem sim, Daniel. Vamos falar um pouquinho do interruptor? Certo. Interruptor No simples. caso, o BT1. BT1 e vamos separar sucessivamente. Um interruptor simples, Daniel, aqui ó, ele é identificado por 2 conexões simples. É o que acende a lâmpada do seu quarto. Ah, esse é o comum, mais é o comum. usado, né? Mas observe você ver, esse aqui é um interruptor simples de uma seção. Certo. E no diagrama, o que ele é? É um interruptor simples, mas com 2 seções. Comando A e comando B. Correto. E aqui dentro é a mesma coisa, ó, como se fosse um interruptor. Ó. É a mesma coisa, como se fosse um interruptor, ó. Só que temos o acionamento A e o acionamento B. São praticamente dois interruptores distintos, né? É um invólucro com 2 interruptores simples distintos. Certo. Tá? Então é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ó, não é a mesma coisa. Certo. Porque isso aqui é um comando só, comando
simples, um interruptor simples, com um único comando, e esse aqui é um interruptor também simples, mas com duplo comando. No caso, eu encontro no mercado até com 3 também. Até com três. Isso vai da sua necessidade, né, Daniel? Certo. Correto. Outra dúvida. Aqui no diagrama, então, você mostrou o disjuntor, os interruptores. E o que seria esse L1, L2? L1 e L2 é a representação no diagrama das cargas de acionamento. Nesse caso, são lâmpadas. São lâmpadas. São lâmpadas. Observe que tem a potência do lado. A L1 está identificado com 100 watts. Correto. Tá? E L2 com 40 watts. Tá? Se fosse uma lâmpada LED, recomenda-se que coloque ela do lado escrito LED. Ou se for um outro tipo de acionamento, um outro tipo de lâmpada halogênia, recomenda-se que coloque a abreviação para identificar. Tá? Nesse caso é uma lâmpada simples. Aí ela é facilmente diferenciada como uma lâmpada incandescente. Mas é uma lâmpada assim, ó. Ok, deixa eu mostrar aqui. É uma lâmpada normal. Uma lâmpada só que comum. observa que a lâmpada sozinha, Daniel, não tem como fixar. Tá faltando algo. Está faltando alguma coisa. Isso é o receptáculo. Sim. E o receptáculo encaixa a lâmpada. Para poder estar Sim. conectando a lâmpada. Então hoje é uma lâmpada incandescente, depois é uma lâmpada econômica como é essa, e pode ser uma lâmpada LED. Eu solto no receptáculo e coloco a lâmpada aqui. Que legal, que bacana. É uma coisa bem interessante, Daniel. Você sabe que se você encostar nessa parte metálica, você pode levar um choque? Sim, por isso que tem um padrão, né? Tem um padrão. E esse padrão é simples. O retorno da fase deve estar bem no meio, bem no centro. E aonde que eu remover a lâmpada, simplesmente essa lado da rosca está com o neutro. Então, se eu encostar no neutro, eu não tenho risco de choque elétrico. E automaticamente, quando eu vou tirando a lâmpada, desliga a parte central da lâmpada do pino lá, também não tendo energia elétrica. E isso depende da construção, né? Esta construção que a gente fala dos condutores, ela apenas é representada no meio multifilar. E no filar não. No unifilar está lá a ponta de luz, de lâmpada, de carga e boa. Ligado do jeito que vai ser ligado. Como vai ser ligado? Representação multifilar mostra como vai ser ligado. No unifilar não. Ok, então nós temos aqui o unifilar e não está mostrando aqui o receptáculo, né? Somente a lâmpada. Não, somente a lâmpada. Tá ok, professor. Então, se quiser saber mais sobre o método MIDI, né? A pessoa vai estar aprendendo não somente interpretar diagramas de elétrica predial residencial e também outros diagramas. Quais são os diagramas, professor? Então, o método MIDI, ele está abrangendo a parte de comando elétrico também, a parte de eletrônica e a parte de instrumentação. Um pouco de automação, né? Sim, também. Automação também. Tá? Então a gente faz de blocos de 10 em 10 e assim vai suprindo toda a necessidade. Lembrando que é uma interpretação dos diagramas para que tenham conhecimento. Eu queria passar uma dica, Daniel. Será que é possível? Sim, pode passar. Olha, uma dica. Se a gente for observar, eu estou com 2 condutores aqui. Tá? Porque o cor amarela representa um retorno, Daniel. O retorno. O retorno está lá dentro numa caixinha de passagem. E como é que eu separo um do outro? Como é que eu posso... Porque pode ter 2, 4, né, retornos. Como é que eu posso separar? Às vezes o ponto de acionamento e o ponto de carga, que é a lâmpada, são curtos, então fica fácil. E quando não for? Vamos observar como o diagrama representado a parte multifilar. A multifilar tem um retorno A e o retorno B, correto? Olha no multifilar. Temos aqui o interruptor, setor, temos o lado A e o lado B, que é o acionamento. Nesse caso, eu posso marcar o A e o B. Como é que eu marcaria? Eu posso colocar uma fita? Posso colocar uma fitinha crepe, colocando escrito A, B. Posso marcar uma canetinha, mas na vida real, temos um alicate. Eu vou marcar aqui, ó, um piquezinho, sem machucar o condutor. Tá. Então esse piquezinho é o primeiro, identifica como A. Pode ser? Correto. E o segundo, se for necessário, eu marco como B. Sim. Tá? Logicamente que do outro lado do condutor, aonde for representado com o pique 1, que é o A, eu devo ter também marcado. Aí eu
transfiro isso para o eletroduto e consigo encontrar as pontas para que eu possa decapar, colocar um terminal e fazer a ligação, sabendo que esse aqui é o retorno A e esse aqui é o retorno B. Fica mais fácil. Lembrando que esse piquezinho não altera com o tempo. Uma caneta pode alterar com o tempo, uma fita pode esfregar, né, com o tempo. Então, isso aqui fica ali. Não deve machucar a ponto que mostre os condutores. Então, é bem sensível na prática. Essa é uma dica que eu posso passar para vocês, ok? Correto, professor. Então, pessoal, se você quiser saber mais sobre o método MIDI, basta você acessar clubedotecnico.com, tornar um membro do Clube do Técnico e você vai ganhar de presente este método completo, com vários diagramas técnicos para você interpretar e realizar as manutenções e intervenções necessárias. Obrigado, professor. De nada, Daniel, amigos do Clube do Técnico. Vejo vocês lá, hein? Até mais, pessoal.